Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em mais um momento especial aqui no nosso Café com Propósito, levando para você uma palavra de direção. E hoje nós vamos falar de algo muito importante para a sua vida, para a vida de qualquer pessoa. Vamos falar de reconstrução. Quem nunca passou por uma fase de reconstrução? E tem muitas pessoas que estão passando e estão precisando de uma direção. Através desta palavra eu trago 7 revelações para te dar um direcionamento durante todo esse período em que você está reconstruindo. Dizem que reconstruir é mais difícil do que construir. Eu acredito que ambos são difíceis. Porém, quando Deus está no controle, no comando da situação, então tudo se torna mais leve. E eu quero já dizer isso para você. Convide Deus para estar na direção dessa reconstrução. Não sei qual a área que você está reconstruindo ou precisa de uma reconstrução, mas eu sei de uma coisa, que se você coloca Deus no controle, no comando da situação, vai ficar tudo bem. Porque com Deus tudo dá certo. Quando Deus está dando a direção necessária, creia que é a direção certa. E é uma direção que vai te levar rumo à sua vitória. Antes de te entregar essas revelações, eu já gostaria de pedir a você que desse o seu like nesse vídeo. É através do seu like que a gente vai crescendo o canal. É através do seu like também que o YouTube vai entender que o nosso assunto aqui é relevante e que você está gostando do assunto e ele próprio se encarrega de espalhar a mensagem. Deixa eu dizer isso para você. É muito bom quando alguém recebe uma palavra a qual está precisando, necessitando. Como é bom quando Deus alcança uma pessoa que está naquele momento, na sua maior necessidade de receber uma palavra de direção. E nós temos trazido aqui, através das mensagens, das palavras, das orações, sempre um direcionamento. A palavra de hoje está baseada no livro de Neemias. Eu gosto muito do livro de Neemias quando se trata de reconstrução. Ao meu ver, é um dos maiores exemplos que nós temos na palavra, que traz a direção correta para você. E a primeira revelação que eu quero trazer para você nesse dia é: permita-se sentir as emoções negativas nesse processo de reconstrução. Quando a gente vai ler o livro de Neemias, já no capítulo 1, no versículo 4, ele vai dizer assim na parte A: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Neemias recebe uma notícia, um relatório a respeito do seu povo. A sua parentela, o seu povo, a sua cidade, a sua nação estava desolada, porque havia enfrentado uma batalha, uma guerra muito ferrenha. Muitos foram levados cativos. E os inimigos destruíram aquela cidade praticamente. Derrubaram os muros, queimaram as portas e deixaram ali Jerusalém completamente desolada. E essa notícia chega até Neemias. Quando Neemias recebe esse relatório através de um dos seus irmãos, quando ele pergunta: como está o meu povo? Como ficaram aqueles que voltaram do cativeiro? Então, quando o irmão de Neemias passa para ele o relatório, eu acho tão forte as palavras que ele usa quando ele diz que aquele povo estava completamente em miséria, em desgraça, em desolação. E quando Neemias ouve essas palavras, aí a Bíblia vai dizer que houve o quê? Uma reação. Então, muitas vezes no seu processo é necessário você se permitir sentir esses sentimentos, essas reações, afinal você não é de ferro. Então não adianta você fingir que recebeu uma notícia e que ficou tudo bem. Ah, não me abalou. Às vezes abala e a gente finge que não abala.
e muitas vezes não extravasamos aquelas emoções. Então ele foi bem claro. A notícia abalou a Neemias. Quando o cenário foi descrito para ele, ele diz: eu assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Então você que está num processo de reconstrução, permita-se sentir as emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Isso vai ajudar você a amadurecer durante o processo de reconstrução. Eu sempre digo assim, no processo existem etapas. Então não adianta a gente querer pular etapas, porque a gente vai prejudicar a gente mesmo. Em um processo, quando você pula etapas, você vai correr o risco de voltar para o final da fila. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você persevere. A segunda revelação que eu trago para você nesse processo de reconstrução é: levante-se, jejue e ore ao Deus dos céus. E eu acho interessante porque a expressão que ele usa é exatamente essa, aqui ainda no versículo 4, quando ele diz: por alguns dias lamentei, e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Escute isso é muito importante no seu processo de reconstrução. Quem você está procurando para estar no controle da situação? Qual é o Deus que você está buscando? Qual é o Deus que você está orando? Para quem você está jejuando? Para quem você está clamando? Então é necessário que você saiba que no processo de reconstrução é preciso você entender se verdadeiramente você está buscando o Deus vivo, o Deus dos céus. Eu digo para você sem medo de errar, sem a presença do Deus Altíssimo, sem a presença do Deus verdadeiro, não tem reconstrução. Não há sucesso no processo de reconstrução. Então já vai pegando essa segunda revelação. Jejue, se consagre, mortifique a carne, mortifique as emoções. Através do jejum, se fortaleça, se revigore, fortaleça a sua alma e o seu espírito. Quem está numa batalha precisa estar buscando constantemente o fortalecimento. Não é em cima de uma cama, morrendo, padecendo, se fazendo o tempo todo de vítima que você vai vencer. Não, é de cabeça erguida, orando, se fortalecendo, buscando ao Deus dos céus. Deus está dizendo assim para alguém: não cochie em dois pensamentos. Não fique em cima do muro. Decida de que lado você está e mostre ao mundo e ao inferno a quem você está buscando. E você verá que a vitória vai ser certa nesse seu processo de reconstrução. Na terceira revelação, faça a confissão dos seus pecados e de toda a sua casa. Olha como isso é tremendo. Neemias estava se preparando para entrar num processo muito importante. Eu creio que o processo mais importante da sua vida. Para entrar numa responsabilidade de refazer, de reconstruir uma cidade. Talvez você esteja entrando no processo de uma reconstrução emocional, uma reconstrução sentimental, uma reconstrução no casamento, uma reconstrução na saúde, uma reconstrução na família, no ministério. Não importa qual a área que você está entrando no processo de reconstrução. O que importa é você absorver aquilo que Deus está falando para você e seguir a direção correta. Então, nesse processo de reconstrução, confesse pecados, confesse os seus, até os que você já esqueceu, coloque no papel, passe a limpo,
Confesse o pecado da sua casa. Olha como é interessante. Aqui no versículo 6, ele vai dizer: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa do meu pai, que pecamos. Eu acho tremendo. Por que ele teve que confessar o pecado, até o pecado que não era dele? Porque ele estava indo reconstruir um povo, reconstruir uma nação. Então era necessário colocar tudo a limpo diante do Senhor. Muitas vezes Deus fica impedido de agir, porque tem algo que está ainda de pé entre você e ele. Esse algo chama-se pecado. Então é necessário. Gente, isso é muito tremendo. Se você atinar para a revelação que Deus está lhe dando, Deus não está falando apenas do seu pecado. Deus está dizendo assim para você: ei, quando você me confessa, quando você joga tudo isso no meu altar, eu entro com o perdão. E o perdão quebra cativeiro, o perdão quebra maldição hereditária, porque no sangue de Jesus há poder para isso. Então, muitas vezes, entenda isso pelo Espírito, é isso que está impedindo de você continuar no processo da reconstrução. Às vezes a gente faz aquela pergunta: Deus, por que está acontecendo isso? Por que não acontece nada? Por que está tudo parado? Está tudo travado? Às vezes é simplesmente uma confissão. Na quinta revelação, na quarta revelação, está no versículo 11. Peça favorecimento ao Senhor. No seu clamor, na sua oração. Deixa eu dizer isso para você. Deus é detalhista. Deus gosta de ouvir aquilo que está no nosso coração. Ah, pastora, mas ele não já sabe? Ele sabe, mas ele é Deus de comunicação. Ele é Deus de relacionamento. Então ele gosta de ouvir você falar com a sua boca, com os seus lábios. Contar para ele a sua necessidade, tornar conhecida diante dele as suas súplicas e petições. Então, peça a ele favorecimento. Lá no versículo 11, Neemias vai dizer: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ele estava dizendo: Deus, eu preciso que tu me favoreça diante desse homem. Eu preciso que tu me favoreça naquilo que eu estou precisando. Deus está dizendo para você qual é a sua necessidade, qual é a sua petição, qual é a área que você está precisando deste favorecimento, de quem você está precisando deste favorecimento. Tem pessoas que não gostam de pedir favor a ninguém, mas às vezes no processo de reconstrução é necessário você contar com alguém. Então já comece a apresentar a vida desta pessoa diante do Senhor. Apresente o coração desta pessoa diante do Senhor para que haja favorecimento. Deus vai favorecer você. Deus está falando através desta palavra. Ele está te dando a direção correta. Diga para ele o que é que você precisa, a quem Deus precisa mover, visitar para lhe favorecer. Isso é maravilhoso, que direção tremenda. Na quinta revelação desta fase de reconstrução, permita-se expressar seus sentimentos. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade de expressar sentimentos. Tem pessoas que são orgulhosas. Tem pessoas que não permitem, através da arrogância, a arrogância da pessoa não permite que ela demonstre seus sentimentos. Se está triste, ela não vou demonstrar que estou triste. Está angustiada, não vou demonstrar que estou angustiada. Muitas vezes por orgulho, por arrogância.
Mas a Bíblia vai dizer aqui, nesse processo de reconstrução que Neemias estava para entrar, no versículo 5, aliás, no capítulo 2, já no versículo 1, ele diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Quando Neemias se apresenta ao rei, ele não estava bem, ele estava angustiado. Ele estava com um sentimento de tristeza profunda no seu coração, porque ele estava com um problema para ser resolvido. Então não permita que o orgulho, que a arrogância venha fazer uma maquiagem. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Às vezes a gente se apega muito ao texto da Sunamita, né? Quando ela estava com aquele problema e ela chega diante do profeta, e o profeta pergunta: está tudo bem contigo? Então, cada caso é um caso. O de Neemias era diferente. Neemias estava sofrendo e também Neemias estava precisando de favorecimento naquele momento. E ali o rei percebeu que Neemias estava com uma tristeza profunda no seu coração. E o que eu acho interessante, porque na sexta revelação, Deus diz para você: conte com pessoas da sua confiança. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. Mesmo vivendo nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, de uma competitividade, de ganância, de inveja, um derrubando o outro, ninguém se importa mais com o sentimento um do outro, mas vai existir uma pessoa que Deus vai levantar, para a qual você pode contar com ela, para a qual você pode desabafar, contar os seus problemas. Isso não quer dizer que você vai sair de esquina em esquina contando a sua vida particular, deixando que as pessoas invadam a sua privacidade de forma alguma. Simplesmente Deus vai lhe mostrar a pessoa certa com a qual você vai poder contar nos momentos difíceis nesse processo de reconstrução. E foi isso que Neemias fez. Ele contou com quem? Ele contou com o rei. Lá no capítulo 2, ainda no versículo 3 e 5, vai dizer assim: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assoladas, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo? E o rei me disse: que me pedes agora então? Aí ele diz: e eu orei ao Deus dos céus. Mais uma vez, acho que essa foi a oração mais rápida de Neemias. Enquanto ele conversava com o rei, ele sentiu de colocar diante do Senhor também a sua súplica, a sua petição. Imediatamente ele coloca quem? O coração do rei, o qual era exatamente o coração que Deus iria mover para favorecer Neemias. Aleluia! Isso é maravilhoso. Conte com pessoas que podem verdadeiramente lhe impulsionar, lhe direcionar para resolver a situação. Eu sempre digo assim: aprenda a tapar os ouvidos, a não absolver aquilo que você sabe no seu íntimo, no seu discernimento, que não vem de Deus, que vai só perturbar a sua alma, que vai travar você no processo de reconstrução. Conte com pessoas que podem verdadeiramente lhe favorecer. E na sétima revelação, determine o tempo de falar e o tempo de calar. E foi o que Neemias fez. Na hora de falar, ele falou. Porém, na hora de silenciar, ele soube silenciar. Lá no versículo 12, ele vai dizer: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Gente, eu aprendo demais só com esse versículo. Eu aprendo o valor do silêncio. Eu aprendo o valor de falar na hora certa. Eu aprendo o valor de contar com as pessoas certas. Por isso que eu sempre digo, nós precisamos ter o discernimento
para que possamos entender quem são as pessoas que Deus vai levantar para caminhar conosco no processo de reconstrução. Deus não vai mandar qualquer pessoa. Deus não vai mandar uma pessoa que o coração não está voltado para o seu bem. Tem muitas pessoas que lhe rodeiam, mas o coração está distante de você, está distante da sua visão, está distante do seu problema, está distante da sua dor. Então, Deus não vai levantar determinado tipo de pessoa que vai só atrapalhar. Não, Deus vai lhe enviar a pessoa certa. Veja que ele está dizendo aqui, eu contei com poucos amigos. Ele juntou um grupo o mínimo possível. Porque Neemias estava tendo discernimento que ele não podia contar com qualquer pessoa. E é tão difícil hoje. Como é difícil hoje essa convivência, ela tem se tornado cada vez mais difícil. Porque ninguém vem com letreiro na testa, eu sou bonzinho, conte comigo, eu sou honesto, eu sou fiel, né? Ninguém vem com letreiro. É por isso que é necessário termos o discernimento de espírito para saber que tipo de espírito age na mente daquela pessoa. Em um contexto que nós estamos vivendo de inveja, de ganância, as pessoas querem se sobressair. A gente tem visto hoje muitas lideranças, né, sendo afrontadas, caluniadas, derrubadas por liderados, por pessoas que um dia chegaram para aprender, por pessoas que um dia chegaram doentes, machucadas, foram saradas, foram curadas por um pastor, por uma pastora. E com o passar do tempo, essa pessoa começa, né, a querer se sobressair. E é tomada pelo espírito da inveja, da ganância, da cobiça. E atrapalha até o seu próprio processo de crescimento. Não percebe, não tem o discernimento de que muitas coisas vêm na mente humana, mas é lançada por Satanás para fazer você parar na caminhada. Então é necessário ter esse discernimento com quem você pode contar. E o tempo de falar e o tempo de silenciar. Peça sempre ao Senhor sabedoria, discernimento, para não ter que, todas as vezes que tiver no processo, tropeçar, cair e ter que voltar para o final da fila. Eu acho tremendo essas revelações. Receba em fé, porque vem de Deus, é uma visão do coração de Deus para o seu coração. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas vale a pena você absorver tudo que está nessa palavra, porque vem do céu. Depois a gente vai continuar te dando mais revelações a respeito desse processo de reconstrução, que é muito linda essa caminhada de Neemias até o final, quando ele verdadeiramente reconstrói aquela cidade e reconstrói não apenas a cidade física, mas reconstrói também o lado espiritual daquele povo. Eu quero estar orando com você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa palavra, por essa revelação. Já estou crendo que essa palavra vai alcançar muitos corações e através desta palavra, Pai, muitas pessoas receberão a direção certa para estar neste processo de reconstrução e obter a vitória. Vai, Pai, visitando agora de maneira especial cada pessoa, visita cada coração, Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama a tua graça, teu poder, passa teu sangue carmesim sobre cada família, trazendo, meu Senhor, restauração, restituição, saúde divina, Pai. Assim, Pai, eu creio que tu farás, dando sabedoria a cada um, Pai, para que neste processo haja vitória. Assim nós oramos em concordância no nome de Jesus. Amém? Pega esta palavra, pega esta visão, não esquece de dar o seu like no vídeo, comentar que eu entro na concordância, tá bom? Deus abençoe vocês.